Fala, moçada que curte literatura! Eu sou o José Luiz e este é o Literanerd. Well, it goes up way too fast, though they say it's built to last. Hoje eu vim falar para vocês de Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi a leitura da Semana da Literatura Nacional, a Maratona Literária da Primavera. Filho de um mulato com uma portuguesa, de origem humilde, Machado de Assis foi, pouco a pouco, ganhando destaque entre os escritores brasileiros. Ao lançar Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, ele escreveu para sempre seu nome entre os grandes autores da literatura mundial. Memórias Póstumas de Brás Cubas conta, como o próprio nome diz, a história de Brás Cubas, um sujeito da elite carioca do século XIX. Aliás, é um morto que está escrevendo o livro e contando as suas memórias. E isso faz toda a diferença na trama. Segundo ele mesmo, o fato de já estar morto faz com que ele possa ser sincero, já que agora ele não deve mais nada a ninguém. E além disso, ninguém poderá cobrá-lo pelas indiscrições que ele vir a cometer no livro. Eu sei que livros clássicos costumam assustar as pessoas, por ter uma linguagem mais rebuscada, mas sinceramente eu não acho que ler Machado de Assis seja tão difícil assim. É claro que existem palavras diferentes que podem demandar uma busca rápida no Google, mas no geral, o texto flui muito bem, e isso se deve a 3 motivos principais. O primeiro é que o livro é muito bem escrito e muito interessante. A história consegue prender a sua atenção. O segundo motivo é que Memórias Póstumas é composto de vários capítulos bem curtinhos. Isso faz com que a gente avance na leitura sem nem perceber. O terceiro e principal motivo é que a escrita do autor defunto é muito irônica. Brás Cubas não era uma pessoa muito legal, mas sem dúvida era uma pessoa bem sarcástica. E as observações que ele faz sobre seus amigos, parentes, amores e a sociedade carioca do século XIX acabam contendo sempre uma pontinha de sarcasmo. Eu li essa edição muito legal com capa de pano, lançada pela Abril Coleções, e no final dela vem um texto que ilustra muito bem quem é Brás Cubas. Nos escritos de Brás Cubas, há sempre um fato, esse fato gera uma reflexão marota que se transforma em uma teoria com conclusão. Porém, se levarmos em consideração os fatos, as teorias e suas conclusões graciosas apresentadas por ele, vemos que tudo é fruto do total subjetivismo e de seu capricho. E é isso que o Brás Cubas é. Um menino, adolescente, jovem e adulto, cheio de caprichos e vontades, que não quer ter nenhuma responsabilidade na vida, mas que acha que a vida lhe deve alguma coisa. Faz uma pequena boa ação e fica se sentindo o máximo, mas que logo no capítulo seguinte se torna amante da esposa de um amigo. O livro conta com diversos coadjuvantes que orbitam em torno de Brás Cubas, alguns até com uma certa importância, mas a maioria deles de passagem muito rápida pela história. Mais ou menos como acontece na nossa vida mesmo. Entre os personagens do livro podemos citar Virgília, o grande amor da vida do Brás Cubas, que foi sua amante durante um grande período de sua vida e que era uma das pessoas que estava ao seu lado no momento de sua morte. Temos também a Sabina, que é a irmã do Brás, que passa o bom tempo do livro brigada com ele por causa de discussões a respeito da herança de seus pais. Outro é o Cotrim, que é o cunhado pão duro, porém honesto do Brás Cubas, que é casado com a Sabina. Mas o personagem secundário mais importante desse livro, sem dúvida, é o incrível Quincas Borba, amigo de infância do Brás e que reaparece depois de adulto, primeiro como mendigo e depois como filósofo. Ele é um sujeito com muitas ideias na cabeça. O Quincas Borba tem um livro dedicado só a ele, lançado 10 anos depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1891. Essa versão que eu tenho foi publicada pelo Estadão e eu ainda não consegui ler. Ela tem essas letras ridiculamente pequenas, o que eu acho que atrapalhou um pouco a minha tentativa de leitura. O livro tem muitas partes interessantes e engraçadas. Por exemplo, em determinado momento ele faz um capítulo sobre esquecimento. É um capítulo bem curtinho, de uma página só, e logo em seguida, no capítulo seguinte, ele escreve apenas isso. Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas a primeira vez quando eu tinha 14 anos, eu devorei o livro em 3 dias, e sempre considerei um dos meus livros preferidos de todos os tempos, e essa releitura 20 anos depois conseguiu me agradar ainda mais, já que agora eu consigo entender melhor essa dubiedade de caráter dos principais personagens, e também essa importância das aparências para quem vive em sociedade, uma coisa que escapa um pouco quando a gente tem apenas 14 anos. Enfim, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma leitura indispensável para todo mundo que ama literatura, e que é bem menos difícil de ler do que muita gente imagina. Há uma curiosidade sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu tinha esquecido de falar. Há algum tempo atrás, o Woody Allen colocou Memórias Póstumas na sua lista dos 10 melhores livros de todos os tempos, e ele disse na época que Memórias Póstumas é um livro incrível e que é difícil de acreditar que Machado de Assis tenha vivido há tanto tempo atrás. E eu, como fã de Woody Allen, fiquei maravilhado dele conhecer Memórias Póstumas de Brás Cubas e considerá-lo um dos melhores livros que ele já leu na vida. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar like e de assinar o canal. Não perca os próximos vídeos da Maratona Literária da Primavera. Essa é a última semana, que é a Semana do Terror. Eu estou lendo Frankenstein e Carrie, a Estranha.
Você tem alguma pergunta sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ou ficou com alguma dúvida sobre Machado de Assis, sua obra? Pergunta aqui nos comentários, eu tenho o maior prazer de responder para todo mundo. E me procure nas redes sociais, Literanerd no Instagram, no Facebook e no Scoob. E até a próxima!